Cresce o número de cidadãos que perdem a nacionalidade brasileira por opção. Estado do Michigan quer proibir o casamento infantil, que ainda hoje é autorizado em 43 estados do país. Em Maryland, menina de 14 anos é presa por planejar e tentar executar ataque em ônibus escolar. Fronteira, 90% dos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente nos últimos dias foram deportados. E New York City pede ajuda do governo federal para liberar a autorização de trabalho para imigrantes recém-chegados. Desde abril do ano passado até agora, mais de 70 mil indocumentados já chegaram na cidade. Olá, boa noite. Muito boa noite. A edição de hoje abre falando de um levantamento inédito. Em 2 anos, mais de 600 brasileiros perderam a nacionalidade, ou seja, não podem mais chamar o Brasil de seu país de origem. Desse total, mais de 300 fizeram essa escolha de perder a nacionalidade. A Eloaura Zen mostra pra gente o que levou esses brasileiros a tomarem essa atitude e quais outras situações podem levar a essa perda. Entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Mas para muito, és também a renegada. Todos os anos, centenas de brasileiros abrem mão da sua nacionalidade e perdem o direito legal de chamar o nosso país de casa. Só em 2022, 343 indivíduos optaram por perder a nacionalidade brasileira, uma alta considerável das 273 pessoas que escolheram trilhar este mesmo caminho no ano anterior, em 2021. Os dados são do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça. Eles revelam que a grande maioria perde a nacionalidade brasileira por livre e espontânea vontade, enquanto uma parcela minúscula tem a naturalização cancelada ou anulada. Muito interessante essa notícia e tenho certeza que muitas pessoas nem sabiam que era possível perder a cidadania brasileira. Mas se a gente vê esse número total, né, versus a população geral do Brasil, que é mais de 200 milhões de habitantes, proporcionalmente vai dar um número de 0,00 mais tantos zeros pontos percentuais. Ou seja, foi um número relativamente muito pequeno de pessoas que perderam a cidadania. Mas um dado interessante é que a maioria dessas pessoas pediram para perder a cidadania brasileira, eles renunciaram à nacionalidade. E o que faria pessoas então fazerem isso com a cidadania do nosso amado Brasil? Bom, um deles pode ser que quando pedem a nacionalidade de novo país, este novo país exige e demanda que a pessoa então renuncie à sua nacionalidade original. Um segundo motivo seria para não ter que pagar os impostos de 2 países, ou seja, evitar a bitributação. A Constituição brasileira de 1988 prevê que brasileiros natos que tenham adquirido outra cidadania podem sim perder a nacionalidade brasileira. A perda de nacionalidade, no entanto, não se dá de forma automática. Para que isso aconteça com brasileiros natos, ou seja, aqueles que nasceram no Brasil, é preciso que o Ministério da Justiça brasileiro instaure um processo de perda de nacionalidade. Outra possibilidade é que o próprio brasileiro solicite perder sua cidadania brasileira. Para tanto, é preciso enviar um requerimento ao Ministério da Justiça, expondo a vontade de perder a nacionalidade e comprovar a aquisição de outra cidadania. Há 3 exceções legais que permitem ao brasileiro ter mais de uma nacionalidade. Uma delas é quando ele nasceu em território estrangeiro e, por esse motivo, adquiriu outra cidadania. A segunda exceção é quando a outra cidadania é um direito originário, isso é, devido a laços sanguíneos com seus pais ou antepassados. A terceira hipótese envolve brasileiros que vivem em um país no qual a aquisição da cidadania é condição para a permanência ou para o exercício de direitos civis. Países em que, por exemplo, sem se naturalizar, o brasileiro não pode morar ou trabalhar. Agora a gente fala de uma história de compaixão e solidariedade na fronteira sul. Um mexicano está sendo chamado de anjo da guarda do Rio Bravo. É que todos os dias esse pai de 10 filhos vai até esse rio que separa o México com os Estados Unidos para salvar os imigrantes que tentam cruzar as águas agitadas e não conseguem. No se movió más nunca, se quedó ahí, weón.
Faça chuva ou faça sol, José Luiz Delgado está sempre nesse local, na fronteira de Piedras Negras, no México, com Eagle Pass, no Texas, Estados Unidos. Todos os dias ele resgata os imigrantes que correm risco de se afogar no Rio Bravo. Ajudo a cruzar o rio, tiro eles da água e, se for preciso, faço respiração boca a boca e os primeiros socorros, conta José. Esse anjo da guarda disse que há 3 anos faz isso nos tempos livres, que no total já salvou cerca de 80 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Entre homens, mulheres, niños, maiores de idade. De uns 70 a 80 pessoas. José Luiz disse que é pai de 10 filhos e que se emociona toda vez que vê pessoas morrerem no rio. Por isso, ele decidiu ajudar quem precisa, por compaixão e solidariedade. A fama do anjo da guarda já se espalhou pela região. E uma funcionária de alto nível da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos publicou na internet um vídeo mostrando que as deportações de imigrantes estão a todo vapor. Com um avião de deportação como fundo, a chefe do setor do Vale do Rio Grande disse que nos últimos dias 90% dos imigrantes que entraram ilegalmente aqui no país foram deportados. Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza aqui no Valle del Sur de Texas, no sector del Rio Grande. Glória Chávez publicou o vídeo em uma rede social com um aviso para quem ainda insiste em fazer a travessia ilegal entre México e Estados Unidos. Não faça isso, você será deportado. Ela diz que o Título 8, implementado pela administração Biden, amplia as possibilidades de deportação acelerada de imigrantes. A chefe da patrulha adicionou que não só adultos estão sendo deportados, mas famílias inteiras, incluindo as crianças. Ela diz que qualquer pessoa que fizer a travessia ilegal, seja pelo Texas, Novo México, Arizona ou Califórnia, corre risco real de deportação imediata nos dias de hoje. E na fronteira entre o México e a Califórnia, câmeras capturaram uma imagem chocante, mas que é recorrente. Crianças sendo jogadas de cima do muro. A imagem mostra que primeiro uma criança maior é jogada por um adulto. Depois, uma outra criança de 4 anos é lançada do alto do muro e cai e fica imóvel. Então, o homem que jogou essa criança vê que o menor está ferido e desce. Ele carrega a criança no colo e, segundo as autoridades, mais à frente a abandona. Quando os agentes, enfim, foram até o local para socorrer esse menor, foram recebidos com tiros. Um helicóptero da patrulha foi acionado para dar suporte ao grupo em terra. A criança foi resgatada e o homem fugiu. As autoridades tentam agora identificar os suspeitos dessa ação. O caso está sendo investigado. Depois do intervalo, tem mais assunto imigração. É que New York City está pedindo ajuda do governo federal para liberar a autorização de trabalho para os imigrantes recém-chegados. E no Michigan, senadores iniciam debates para proibir o casamento infantil no estado. O prefeito e a governadora de New York voltaram a pedir ajuda do governo federal para lidar com a grande quantidade de imigrantes que está chegando diariamente na cidade. Eles querem a liberação de permissão de trabalho para que esses indocumentados procurem empregos. Desde abril do ano passado, a Big Apple já recebeu 70 mil imigrantes, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. This is an issue that's affecting our economy. Estamos com falta de mão de obra em New York e, ao mesmo tempo, temos esses imigrantes chegando aqui e que querem trabalhar, disse a governadora Kathy Hochul. O prefeito Eric Adams lembrou que foram os imigrantes que construíram o país e que eles podem ajudar em um novo crescimento de New York. People are on the move in search of the same dream that we've all had and we all are pursuing, the American dream. Os dois democratas estão pressionando o governo Biden a liberar o Work Permit para que os indocumentados procurem empregos e não fiquem dependendo dos serviços públicos, como hotéis e abrigos. Desde abril do ano passado até agora, mais de 70 mil indocumentados já chegaram na cidade. Desse total, pelo menos 40 mil ainda dependem de ajuda do governo para viver na Big Apple. A prefeitura prevê um gasto de 4,2 bilhões de dólares até o final do ano fiscal com eles. Mas com o término do Título 42, no dia 11 de maio, o problema piorou.
o fluxo de ônibus para a cidade aumentou. Pelo menos um ônibus lotado de indocumentados chega por dia em New York. Alguns são direcionados para o antigo Hotel Roosevelt, que reabriu as portas para os recém-chegados. Outros são levados para o abrigo improvisado no porto da cidade. Muitas ONGs denunciaram que foram proibidas de recepcionar os indocumentados, dificultando a situação dos imigrantes. Enquanto a crise cresce, os governos estadual e municipal tentam encontrar saídas. Estamos trabalhando duro para conseguir um status de trabalho legal para que os imigrantes trabalhem em fazendas, hotéis e restaurantes. Acho que quando chegarmos a esse ponto, a atitude das pessoas mudará dramaticamente. Uma solução possível e necessária seria um plano de longo prazo que envolva todas as unidades da federação que diretamente estão a receber migrantes e também o próprio governo federal, que poderia trabalhar com um processo de desburocratização para a análise e concessão de vistos, um processo que é demorado, e também retiraria toda a pressão econômica e financeira que está sendo suportada por Nova York nesse momento, porque está sendo o único estado que arca com os custos econômicos e financeiros da manutenção, estadia, moradia desses migrantes que ali chegaram sem que houvesse uma preparação do território para tanto. Nos Estados Unidos, o casamento infantil é legal em 43 dos 50 estados do país. Mas muitas regiões estão tentando reverter essa triste realidade. É o caso do Michigan. As autoridades estão tentando acabar com brechas na lei estadual que permitem a união entre um adulto e um menor de 18 anos. Dezenas de manifestantes lotaram a frente da Assembleia Estadual para protestar contra o casamento infantil. Eles pressionam pelo fim dessa prática condenada em vários lugares do mundo. De acordo com a lei atual do Michigan, não há idade mínima. É necessário apenas a autorização de um dos pais para aprovar a união de um adulto com um menor. A ONG Unchained at Last disse que mais de 5.000 crianças com menos de 18 anos se casaram no estado nos últimos 20 anos. Algumas delas tinham 14 anos ou menos. O Capitólio do Michigan discute formas de acabar com essa prática e tornar a união com menores de 18 anos definitivamente ilegal. Agora a gente fala de economia, porque especialistas estão preocupados com os efeitos da crise nas empresas. Do início deste ano até agora, 230 empresas já entraram com pedido de falência aqui nos Estados Unidos. Os dados da S&P Global são alarmantes. Entre os varejistas de alto perfil que declararam falência estão as famosas Bed Bath & Beyond, Paris City e David's Bridal, uma das maiores referências em vestidos de noiva do país. Na semana passada, mais empresas entraram em falência em um período de 48 horas do que em qualquer momento desde pelo menos 2008. E olha, a previsão é de que a situação piore. Analistas esperam que a inadimplência das empresas com baixa qualidade de crédito tenha um pico no início do próximo ano. O aumento das taxas de juros estaria dificultando a luta das empresas em conseguir novos empréstimos. Isso aí são efeitos da crise mundial advinda do Covid, que aumentou extremamente todas as economias, praticamente todos os países do mundo aí injetaram muito capital, E a gente vê juros altíssimos nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Depois do intervalo, a gente fala da fake news de uma imagem de ataque ao Pentágono criada por inteligência artificial que causou pânico no país. E em Maryland, uma menina de 14 anos vai enfrentar a justiça criminal por planejar e tentar um assassinato em um ônibus escolar. A imagem criada por inteligência artificial de uma falsa explosão em um ataque ao Pentágono, na capital do país, gerou comoção na internet. E nos arredores da Casa Branca, um motorista que tentou cruzar uma barreira do serviço secreto com uma bandeira nazista foi preso. Esses são alguns dos nossos destaques do Giro de Notícias. O homem que alugou este veículo de mudanças da empresa U-Haul tentou várias vezes cruzar uma barreira de segurança perto da Casa Branca na noite de ontem.
Ele foi preso e está sendo acusado de vários crimes, incluindo a ameaça de matar ou ferir um presidente. O serviço secreto identificou o homem como Sai Kandula, de 19 anos, morador do Missouri. Ele carregava uma bandeira nazista. O caso está sendo investigado. Na internet, viralizaram falsas imagens de um suposto ataque ao Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O governo norte-americano teve que se pronunciar depois de certo pânico online com a disseminação da notícia falsa criada por inteligência artificial. Com o caso, autoridades voltaram a alertar sobre os perigos da desinformação gerada por essa nova tecnologia, que o governo quer regular com mais rigidez. No início do mês, Joe Biden divulgou um plano para criar 7 institutos nacionais de pesquisa para avaliar o setor. Agora, olha só essa sequência de animais invasores. Na Flórida, um homem descobriu uma surpresinha ao ir ao banheiro de casa. Na privada, uma iguana estava prontinha para um ataque nas partes baixas. A sorte é que John viu o animal antes de se sentar. Na Califórnia, essa família de coiotes encontrou refúgio em uma casa no sul de Lake Tahoe. O proprietário capturou as imagens e enviou para um grupo de proteção de animais selvagens, que já realocou os bichinhos em um local mais seguro. E, finalmente, este flagrante incomum em uma estrada do Michigan. A polícia precisou parar uma rodovia inteira para resgatar uma vaca que se perdeu. Até um laçador foi chamado para conter o animal que corria assustado. O resgate foi concluído com sucesso e a vaca levada de volta ao seu pasto tranquilo e longe das rodovias. E ainda falando de flagrantes, olha só essa história. Uma menina de 14 anos está sendo acusada de planejar e orquestrar uma tentativa de assassinato com mais 3 amigos em Maryland. O ataque foi feito dentro de um ônibus escolar, mas por sorte a arma de fogo travou. Toda a cena foi gravada pela câmera de segurança do transporte e chocou autoridades e pais. Essas fotos tiradas do vídeo mostram jovens encapuzados dentro do ônibus. Eles seguram um garoto contra o banco enquanto um terceiro adolescente se aproxima com uma arma de fogo. Por sorte, o revólver travou e o menino escapou ileso. Segundo os promotores, o esquadrão de ataque foi organizado e comandado por uma menina de 14 anos, da 8ª série, que deu todas as coordenadas do crime para a gangue. Ela foi presa junto com os cúmplices. Eles serão julgados como adultos por terem planejado e executado a tentativa de assassinato dentro de um ônibus escolar no condado de Prince George, em Maryland. A promotora de justiça, Aisha Braveboy, contou que, infelizmente, os pais não conhecem seus filhos e que decisões adultas têm consequências adultas. Ela afirmou, essas crianças vão responder por isso. Young people are making adult decisions that have adult consequences. Agora, atenção se você tem máquina de fazer waffles em casa. Uma marca popular está sofrendo recall por causa de queimaduras graves. São quase 500 mil de waffle makers da marca Empower que estão sob alerta. Esses aí que aparecem agora na sua tela. Segundo a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo no país, pedaços quentes da waffle podem ser lançados para fora do produto durante o uso. Mais de 50 pessoas já teriam relatado casos. Muitas delas precisaram até de atendimento médico. Os produtos em risco foram vendidos de julho de 2021 até outubro do ano passado em lojas como Walmart, Kohl's, Best Buy, Home Depot, Target e Sam's Club. As datas dos produtos podem ser encontradas na etiqueta anexa do cabo de alimentação elétrica. E no próximo bloco, você já ouviu falar de tocofobia? É um medo desesperador de partos que atrapalha o sonho da maternidade em milhões de mulheres. E a gente também explica como mais da metade dos lagos e reservatórios do mundo estão perdendo parte significativa de águas nos últimos anos. Você já ouviu falar da tocofobia? É uma síndrome muito comum em mulheres e que pouca gente conhece. Atinge pelo menos 6 em cada 10. É uma fobia ou medo exagerado de parir filhos e pode apresentar sintomas antes, durante ou até depois da gravidez. A Carla Marinho explica os detalhes pra gente. Elas desejam desesperadamente serem mães,
Mas quando pensam no parto, o sonho da maternidade se transforma em pesadelo. Esse verdadeiro pavor de todo o processo que envolve a gravidez já foi reconhecido pela medicina e tem até nome: tocofobia. A tocofobia é uma fobia específica, é um medo intenso e desproporcional em relação ao parto. Pode atingir tanto mulheres que nunca estiveram gestantes, então que nunca tiveram nenhum tipo de experiência com isso, quanto mulheres que já passaram por um parto que não tenha sido positivo. Um parto prematuro, um parto emergencial, um parto que tenha envolvido luto, que tenha envolvido UTI neonatal. Um estudo publicado pela revista Evolution Medicine and Public Health descobriu que 6 em cada 10 mulheres americanas apresentaram os sintomas da fobia. Das 1.800 entrevistadas, 62% tinham altos níveis de medo e preocupação com o parto. Os pesquisadores acreditam que a pandemia de Covid-19 piorou o número de casos. A tocofobia pode ser diagnosticada em 2 fases. Na primeira, a pessoa que nunca esteve grávida. Na segunda, em pessoas que desenvolvem a fobia depois de um evento traumático na gravidez ou no parto. Algumas mulheres chegam a evitar ter relações sexuais com medo de engravidar e passar pelo parto. Outras acabam engravidando e apresentam uma intensa ansiedade com crises durante a gestação. Então, o sinal de alerta é a ansiedade e esse medo exagerado, esse medo desproporcional em relação ao parto. Outros medos que podem estar associados são medo de agulha, medo de médicos, medo de sentir dor. Então, qualquer um desses sinais precisa ser investigado e analisado. O melhor profissional para fazer isso é o psicólogo especializado em perinatalidade. Durante o processo de pré-natal psicológico, a gente consegue identificar todos esses medos e tratá-los. No Michigan, no mês de maio, a maioria das casas não faz manutenção nos jardins de propósito. Eles deixam a grama e as flores silvestres crescerem com um único objetivo: ajudar as abelhas, borboletas e outros insetos a polinizarem e terem alimentos também. Esse movimento chamado No Mow May vem ganhando popularidade, conquistando cada vez mais adeptos. Os ambientalistas dizem que essa ideia ajuda toda uma cadeia do ecossistema. Com as plantas maiores, insetos diferentes surgem. E isso fornece alimentos para pássaros e outros animais selvagens. As flores, as gramas altas também ajudam aí a reduzir a poluição do ar e sonora, provocada pelos cortadores de grama. Para aderir ao movimento No Mow May, basta não cortar a grama no mês de maio e plantar flores silvestres no seu jardim. Demais essa iniciativa. Bastante tem que se espalhar. Bacana. Tem, concordo. A gente está aqui legal. fazendo a nossa parte, já divulgando, né, Evelyn? Isso aí, nunca tinha pensado, realmente inteligentíssimo, muito bom para a natureza. Vamos então dar uma olhada aqui no nosso mapa, pessoal, hora da meteorologia. Olha só, amanhã Boston vai amanhecer com tempo encoberto e o sol vai brilhar na região de Washington com máxima de 82. Charlotte, sol aparece entre nuvens, assim como na região de Atlanta, na Geórgia. Já na Flórida, mau tempo, tem chuva prevista e até trovoadas na região de Miami e Tampa. Essa chuva aí com tempestade se estende até a região de Houston, no Texas. Olha, em San Antônio também tem essa tempestade aí, máxima de 90 graus, mínima de 68. Apesar disso, tem o sol aparecendo em alguns momentos do dia. El Paso, calor, máxima de 96 graus. Já em Albuquerque, tempo encoberto, mínima de 58. Phoenix, aquele sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 91 graus. A mesma coisa em Las Vegas, aí tá esquentando, máxima de 96, mas ó, diminuiu de ontem. Ontem estava 98, né, Evelyn? Hoje tá 96. São Francisco e Los Angeles, tempo encoberto, sol entre nuvens. Em São Francisco, mínima de 54, máxima de 64, diferença de 10 graus. E agora a gente traz um alerta importante sobre as reservas de água no mundo. Um novo estudo mostrou que mais da metade dos maiores lagos e reservatórios da Terra perdeu quantidades significativas de água nas últimas 3 décadas. Os lagos cobrem apenas 3% do planeta e contêm quase 90% da sua superfície líquida de água doce, sendo fontes essenciais de água potável, irrigação e energia. Mas o estudo recém-publicado na revista Science revelou uma conclusão alarmante. 53% dos lagos e reservatórios do mundo perderam quantidades significativas de água nas últimas 3 décadas, com um declínio líquido de aproximadamente 22 bilhões de toneladas por ano.
Para chegar a essa conclusão, a equipe internacional de pesquisadores examinou mais de 250 mil imagens de satélite feitas entre 1992 e 2020, além de ter realizado novas medições, também por satélite, de quase 2.000 dos maiores lagos e reservatórios da Terra. Para os autores do estudo, os resultados do relatório são atribuídos a 2 fatores: as mudanças climáticas e ao uso excessivo e desnecessário de água. E essa edição do Jornal Américas no Ar termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. Horário marcado, hein? Você fica agora com o último episódio da 6ª temporada da série Reis. Mas não fica triste que amanhã já começa a temporada nova, viu? A gente se encontra. Não perde, até amanhã.